Alex Silva falando diretamente aqui da Ucrânia. Hoje é dia 25 de agosto de 2022. E mais um vídeo novo aqui para vocês, mostrando a realidade do que está acontecendo aqui na guerra na Ucrânia. E também, é claro, desbancando, desmentindo os propagandistas pró-russos aí no Brasil. Se você realmente quer se atualizar e conhecer exatamente o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, esse é o canal certo para que você venha se atualizar e se informar. Não fique pela cabeça, não entre aí na ondinha, não vá pela cabeça desses canaizinhos pró-russos propagandistas que tem aí no Brasil, que são vários. Inclusive eu vou mostrar alguns aqui agora, e principalmente os propagandistas, nesse vídeo que eu estou fazendo aqui. Meu nome é Alex Silva, sou instrutor na área de PMC, CQB, armas de fogo aqui na Ucrânia. Sou residente na Ucrânia, já moro aqui há alguns anos, sou combatente também aqui na guerra da Ucrânia, já estive em vários frontes aqui em diversas cidades, em diversos lugares, diversos batalhões também, e sei daquilo que eu estou falando, beleza? Já fui até para o Afeganistão, para quem não sabe aí. Quem quiser conferir, inclusive, o meu histórico, o meu trabalho, entra aí no meu Instagram. Acho que o link está aí na capa do canal, tá certo? E sem enrolar muito, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo e o principal, se inscrever aqui nesse canal, tá certo? Olha só, gente, assistir o vídeo é legal, bacana, mas se inscrever é melhor ainda, porque a gente precisa fazer com que canais de verdade venham crescer no Brasil por pessoas que conheçam realmente daquilo que falam. Porque realmente o Brasil hoje está carente disso, porque o que a gente vê é um bando de palpiteiro que se acham especialistas em alguma merda e não são especialistas em bosta nenhuma. Tem canais aí que o cara é sobrevivencialista, com milhões de pessoas, e o cara realmente nunca ficou preso dentro de um elevador para saber como é sair de uma situação dessa de sobrevivência, nunca teve numa situação de combate, de guerra, de desastres naturais, de guerra civil e etc. e não entende absolutamente nada sobre sobrevivencialismo. Tem outros aí que tem canais falando sobre guerra, geopolítica, mas nunca estiveram numa área de conflito. Tem o que tem canal de mais de 2 milhões de pessoas, por exemplo, fica fazendo vídeos sobre guerra, sobre arte da guerra, e não conhecem absolutamente nada sobre isso. Nunca estiveram numa área de conflito. O que sabem fazer é pregar esse embuste, ganhar dinheiro através do YouTube, da internet, vendendo um monte de tranqueira, quinquilharia, e ao mesmo tempo o YouTube pagando uma fortuna para esses caras. Está na hora de simplesmente desmascarar esse bando de embusteiro. Eu não estou aqui para agradar ninguém não, beleza? Então vamos aí direto ao vídeo agora. Vou mostrar para vocês aqui uma situação bem interessante. Os especialistas aqui falam especialistas. É o bando de babaca que tem no Brasil que pensa que é especialista de alguma merda. Então para começar o vídeo aqui, vou mostrar um cidadão aqui para vocês. Olha só. Vou mostrar aqui o cidadão. Deixa eu aumentar aqui até o máximo. Para que vocês consigam ouvir inclusive. Vou colocar aqui, ó. Você não tinha como resgatar esses brasileiros com aeronave, também você não tinha a informação certa do que estava acontecendo em território ucraniano. Exatamente. Agora, eu penso assim, as Forças Armadas, elas sempre procuram ter planos de contingência para esse tipo de operação, para esse tipo de situação. Só que isso só é acionado caso as autoridades, né, que são responsáveis de forma primária, no caso, o Itamaraty ou mesmo o chefe do executivo, acionem as Forças Armadas. Aí o pessoal entra com um plano. Lógico, você não tem hoje, né? Se você chegar lá e falar, olha, vocês têm um plano para retirar os brasileiros que estão em Bangladesh, por exemplo, dificilmente vai ter, dificilmente se pensaria nessa contingência. Mas você tem como pegar um plano, nosso pessoal é muito bom nisso, e fazer as adaptações cabíveis aí com base nas informações, principalmente das adidâncias locais. Nós temos adídios das Forças Armadas na Polônia, temos na Alemanha também, esse pessoal na Ucrânia, esse pessoal tem condições de, acho que tem na Ucrânia, acho que da Ucrânia está lá ainda, tem condições de se coordenar
e fazer todo o planejamento. Ele vai receber os auxílios de especialistas. Se, por exemplo, vamos supor que o Adido seja um oficial do Exército, mas ele precisa de informações da Força Aérea, ele tem como requisitar um pessoal da FAB para prestar as informações que ele necessita. Uhum. Eu penso que as Forças Armadas Brasileiras, quando elas são acionadas para esse tipo de operação, nós já fizemos isso em vários países aí, elas se saem muito bem. Nós temos um pessoal muito bem qualificado. Nós estamos vendo artilharia. Olha só, ele está falando da situação, por exemplo, dos brasileiros que ficaram presos aqui nessa região, tá? Quando o conflito começou, quando a guerra começou, tá certo? Então o comandante Paçoquinha, né, que está realmente desatualizado, porque ele é um expert, como ele disse, que tem 40 anos de experiência. De verdade, ele tem que fazer uma reciclagem, porque o cara está muito atrasado em muita coisa que ele vive propagando e falando aí. Acredito que ele está lá na época ainda de Dom Pedro, algo assim, né? Algo parecido com isso, porque o cara é desatualizado com a realidade. Mas vamos lá. Na situação dos brasileiros, que esse foi o comentário deles aqui, se o Brasil teria essa logística para fazer a retirada dos brasileiros e etc. e tal. Olha só, eu recebi telefonema na época de mulher de jogador de futebol, que inclusive vocês viram ali no começo, estavam falando de futebol. Quem quiser assistir esse vídeo inteiro aí, é só entrar no canal desses caras aí e assistir, tá? E aí teve jogador de futebol que ficou preso aqui durante muito tempo. Eu tentei de todas as maneiras ajudar, tá certo? Mas realmente no começo da guerra a coisa estava muito confusa, então ficou meio complicado. E eu mesmo nas minhas limitações, eu dei as orientações corretas para que as pessoas, inclusive, não se metessem em situações aqui de problema ou até mesmo de risco de morte, ok? No caso do Itamaraty, porque assim, Itamaraty como se diz, a embaixada brasileira, para mim é um cabide de emprego de um bando de parasitas do Estado que não sabem fazer absolutamente nada, né? É um bando de almofadinha que é filho de algum empresário, parente de algum político, que está ali trabalhando numa embaixada e fazendo porra nenhuma. Tá? Se você é brasileiro e mora fora do Brasil, inclusive, precisa da embaixada brasileira de vez em quando para algum tipo de serviço, você sabe a canseira que é. Tá? Você sabe muito bem a canseira que é e o que eu estou falando aqui. A embaixada brasileira, assim que começou a guerra, se mandaram daqui embaixador. Tá certo? Não tinha um telefone disponível, inclusive, para o pessoal que mora aqui na Ucrânia brasileiro, para ligar e para os caras organizarem alguma coisa. Eu tentei entrar em contato com a embaixada brasileira aqui, inclusive, para ajudar a orientar os brasileiros e até mesmo para levar para um local seguro, né? Porque eu tenho os meus contatos aqui dentro da Ucrânia. Mas é claro que os caras disponibilizaram o quê? Um e-mail, filho. Foi isso que foi disponibilizado. E esse cidadão aqui vem falar, não, porque temos agilidade, né? A gente manda lá os aviões da FAB. Demorou 2 meses para que o avião, chamado avião da FAB, pousasse na Polônia e tirasse os brasileiros que estavam lá. Essa é a agilidade desses caras. Como eu disse, não passa de um bando de parasita do Estado, que quando você precisa deles, é claro que eles não estão ali para você. Beleza? Vamos para o próximo vídeo aqui. Aqui eu estou passando informações para vocês de como é a situação aqui na Ucrânia, inclusive até para outros brasileiros que moram fora do Brasil e sabem muito bem como que é a parasitagem da embaixada brasileira. É uma merda, para falar bem a verdade para vocês. Se precisar do serviço desses caras, você tá fudido. E depois do que eu estou falando aqui agora, agora que eu estou fudido mesmo, os caras não me dão um documento nem para o meu cachorro mais. Vamos lá. Próximo aqui. Comandante Paçoquinha de novo. Vamos lá, comandante Paçoquinha. Comandante Paçoquinha, vamos lá. O que eu vejo aí... Deixa eu fazer só uma coisa, para ficar melhor ainda o som. Aqui é tudo improvisado. Deixa eu pegar aqui uma pegada aqui, uma parada para melhorar o som. Pronto, o som vai ficar legal agora. Então vamos lá. Comandante Paçoquinha outra vez. O Rogério estuda muito isso, ele sabe. Eu acho que a mídia tem feito
uma avaliação errada da capacidade de análise estratégica dos russos. Acho como se fosse os burrão que tá querendo dominar tudo e for... Exatamente. E tem uma coisa que é muito A mídia está fazendo uma análise errada do que é a capacidade dos russos. Qual é a análise errada que a gente está fazendo? Não, eu estou vendo aqui no campo de batalha que são um bando de incompetentes e imbecis. Tá? Só na cabeça desse propagandista idiota que realmente a Rússia é alguma coisa. Né? Por que ele não vem para cá? Não, ele mandou 2 imbecis lá para o lado de Luhansk, lá para o lado dos terroristas russos, para fazer lá, sei lá o que, jornalismo ou tentar passar alguma informação para os caras, né? Quem sabe? Então esse cara não sabe de nada, né? Fica falando só besteira que não sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em relação a isso. nessas civilizações mais antigas, né? Olha lá. Eu ouvi hoje, inclusive, de uma pessoa dizendo o seguinte, que entre perder, entre se render e morrer com glória, vale mais morrer com glória. Ah, isso é verdade. Mas isso é uma coisa que no Ocidente não é mais presente. Se é que algum dia foi. Aqui a gente fala, não, o importante não é nem ganhar, é participar. Não, o cara fala, o que vale um herói morto, não sei o quê, né? É. É melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. E isso naquela região é uma coisa que não Não pega bem. Os A caras... relação deles com a honra é diferente da nossa. Exatamente. Aí eu vou até aqui colocar... Relação, olha só o que o cara falou ali. Que nessa parte do mundo, ele está falando da Rússia, na verdade, né? Da Rússia. Não, porque né, entre os russos lá, a honra é uma coisa que realmente vale muito e que a honra lá é preferível ser um herói morto, né? Do que um covarde vivo, do que essa balela que a gente acabou de ouvir aqui. Tá certo? Honra do lado russo. Meu amigo, eu só não dou uma gargalhada aqui agora porque de verdade vai me dar dor de barriga. Olha só, informação para vocês. Os russos, eles estão deserdando, eles estão pulando de caminhão em movimento para não ir para a guerra, eles estão dando tiro na própria perna, os caras estão se rendendo, os caras estão se escondendo. Muitos russos, inclusive, o que eles estão fazendo é pedindo para não vir para cá, porque supostamente, como não foi declarada uma guerra, né, e pela lei Rússia, se é que existe lei naquela merda de país, os soldados, eles, se quiserem ficar na Rússia, eles podem ficar na Rússia e optar por optar por isso. Tá certo? Se o cara não quiser vir para cá, para a Ucrânia, para lutar na guerra, ele tem o direito de não vir para cá para a guerra, ok? Mas é claro que a Rússia não cumpre com absolutamente nada, não cumpre com nenhuma regra, tratado, com nenhuma lei, com absolutamente nada. Inclusive no começo da guerra, o que eles fizeram? Pegaram um monte de soldados, jogaram dentro do avião e falaram que iam fazer o quê? Exercícios militares. E quando os caras chegaram aqui, começaram a morrer que nem rato, entendeu? E aí fizeram aquela retirada estratégica, porque estava todo mundo morrendo, porque os caras não sabiam nem onde estava. Na cabeça dos caras, os caras estavam num exercício militar. Inclusive teve amiga minha, aqui na cidade de Irpin, que na época foi capturada pelos russos, e teve soldado russo que falou isso para ela. Além de ter falado para ela, o Putin deu autorização para nós, soldados, para roubar, saquear, até estuprar vocês, se a gente quiser. E ao mesmo tempo, um desses soldados pegou e falou, olha, a gente veio para cá, nem sabia que a gente estava vindo para cá. Né? Falaram para nós, lá na Rússia, que a gente estava indo para um exercício militar. Então, essa é a honra que existe na Rússia. E aí vem esse imbecil aqui, porque não tem outra palavra, falando aí que existe um código de honra nessa região da Rússia. Aqui é o código de honra que tem na Rússia, tá certo? Porra nenhuma. Os caras não têm palavra. Soldado pulando de caminhão, soldado querendo voltar para casa, soldado não querendo nem fudendo vir para essa guerra, entendeu? Soldado um atirando no outro, comandante, inclusive, atirando nos próprios soldados para fazer os soldados avançarem. Esse é o código de honra dos caras. Uma porrada de soldado russo que ao mesmo tempo não está mais cumprindo ordens. E o cara vem falar de código de honra de russo. Esses são os propagandistas aí no Brasil que você tem que tomar cuidado, tá certo?
Vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo. Vamos lá. É esse cara aqui que eu não sei o nome dele. De tão insignificante que é para mim. Vamos lá, mais um. Que é muito complexa. A Geórgia foi sempre a menina dos olhos da OTAN, no sentido de levar a Geórgia para a OTAN. A Geórgia recebeu em 2001 muitos armamentos israelenses, recebeu armamentos da Turquia, recebeu muitos investimentos da Turquia, de Israel, da OTAN de modo geral. E tentou uma guerra contra a Rússia. Perdeu muito rápido, mas tentaram uma guerra contra a Rússia. Ó, Jesus, me dá força, Senhor, para continuar esse vídeo, porque é difícil. Ouvir uma bosta dessa de um cara que não sabia absolutamente nada, que nunca nem saiu do Brasil, falar que a Geórgia tentou uma guerra contra a Rússia. Olha, para quem não conhece a Geórgia é um paísinho aqui do lado próximo aqui, a Ucrânia, do lado da Rússia, que tem 3 milhões de habitantes, ok? Essa é a Geórgia, tá? Um paísinho pequenininho. 3 milhões de habitantes tem na Geórgia, ok? E a Geórgia sempre foi um país igual à Rússia, que teve, quer dizer, igual à Ucrânia, não à Rússia. A Geórgia sempre foi um país igual à Ucrânia, que sempre teve a sua língua, as suas tradições e sempre foi oprimido, né, pelos imperialistas, né, pelos tiranos, pelos ditadores russos, né? Então, ou seja, sempre aquele povo igual na Ucrânia foi impedido, inclusive até de falar a sua própria língua, tá certo? E é o que acontece ali na Geórgia, é o quê? Lá nos anos 90, teve uma situação ali na Geórgia, nos anos 2000 também, onde a Rússia invadiu a Geórgia. Não foi a Geórgia que se armou até os dentes, querendo fazer uma guerra contra a Rússia, como esse imbecil aqui acabou de falar. Porque um cara desse, para mim, de verdade, a única coisa que eu posso chamar ele de imbecil. Propagandista, lambe-bolas do Putin e lambe-bolas de orques. Ele devia estar lá engraxando. Esse cara aqui devia vir aqui para a Ucrânia, lá para a Rússia, melhor dizendo, vai lá para Belgorod, para engraxar a bota de russo. Porque você é um patético. Lambe-bolas. Tá? E aí, o melhor de tudo, vai lá com a língua, para lustrar a bota, viu? Seu lambe-bolas do caralho. Então, o que acontece é o seguinte, o que aconteceu foi que a Geórgia, em 2008, foi invadida pela Rússia, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a guerra da Geórgia também, explicando em mais detalhes. Então, é claro que, mais uma vez, a Rússia mostra que está, na verdade, tentando oprimir esses países de todas as maneiras e manter esses povos ali sob o controle da Rússia. Mas são países soberanos e independentes, ou seja, a Rússia não respeita porra nenhuma e nunca respeitou e nunca vai respeitar. Tá? E esse cara aqui vem falar que a Geórgia tentou uma guerra contra a Rússia. Não, o cidadão, o sujeito. A Geórgia não tentou uma guerra contra a Rússia. A Geórgia se armou. O Ocidente deu algumas armas para a Geórgia se defender contra os agressores, invasores russos, assassinos, genocidas. Porque cometeram também dentro da Geórgia genocídio, é claro. Tá certo? É complicado, gente. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo, que o vídeo já está ficando longo já. Mais uma vez aqui. Quem que é? O comandante Paçoca de novo? Deve ser o comandante Paçoquinha. Olha lá, mais um. Adoro rebater esses caras, porque eu gostaria até de fazer um debate com esses patéticos aqui, para ver se eles têm coragem de fazer um debate comigo aqui. Tá? Para ver se eles têm coragem de falar as merdas que eles falam nos canais deles aqui, todo mundo fica lambendo as bolas desses caras. Eu desafio esses caras aqui para um debate comigo. Não tem coragem. Bando de bosta. Vamos lá.
Eu acho que haveria realmente o ataque Paçoquinha. do governo ucraniano contra No mínimo. as populações de minoria russa ali no Dentro Donbass. do país, dentro do país. Dentro, eles No mínimo. estavam preparando No isso. mínimo. Essa é uma condição que eu concordo completamente. E acho também que poderiam, porque há um plano antigo dos Estados Unidos de dividir a Rússia materialmente em várias repúblicas. O cara afirmando, né, ele falou achou, né? Acha, é achismo, é o palpiteiro. Mas ao mesmo tempo é uma afirmação de que a Ucrânia tinha interesse de destruir aquelas minorias ali na parte leste da Ucrânia. Né? As minorias que falam russo. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Basicamente, a Ucrânia inteira fala russo, ok? Eles falam ucraniano agora bastante, por quê? Porque de alguns anos para cá, eles colocaram na grade escolar o ucraniano. E isso começou a estimular as pessoas até falar ucraniano nas ruas aqui. Para quem não sabe, a Ucrânia foi proibida de falar a sua própria língua. Como os ucranianos manteram a língua ucraniana? Porque eles falavam, os pais, os avós, falavam com os filhos e netos dentro de casa. Ok? Por isso que conseguiram manter a tradição e a língua ucraniana. Rússia, como eu já falei várias vezes, é agressora. Tá certo? É assassina. Eles tentam de todas as maneiras controlar todos os países pequenos ao redor. Assim fizeram na época da União Soviética, assim fizeram antes disso. E o que aconteceu foi o quê? Os ucranianos sim foram proibidos de falar sua língua, os ucranianos sim foram mortos, inclusive lá nos anos 30 do século passado, no Holodomor, onde milhões de ucranianos foram mortos de propósito pelo Exército Vermelho Comunista de Stalin, ok? Onde tiveram seus alimentos confiscados, para quem não sabe, depois aí faça uma busca, Holodomor. E esse cidadão aqui, ele afirma, porque o achar dele é afirmar, que a Ucrânia ia simplesmente perseguir as minorias que estavam ali no leste e acabar com elas. Esse é um patife, um cara desse. É um patife, é um canalha de alegar uma coisa dessa. O povo ucraniano sempre viveu bem pacificamente, e principalmente nos últimos anos, antes da patifaria da Rússia. Tinha os problemas internos, políticos, corrupção, isso, aquilo, como todo país tem. Mais ou menos, não importa. Mas o povo, ninguém ficava se matando. Tem pessoas que têm parentes na Rússia e vice-versa. Ok? E aí esse imbecil aqui me vem com essa merda. Naquela parte leste, o pessoal fala russo, o pessoal que fala russo aqui também, na capital, não fica recriminando quem fala russo. Hoje, por causa da guerra, o pessoal não gosta muito. Prefere mais falar ucraniano e eu dou total razão para eles. Mas esse idiota aqui alega uma coisa dessa. Esse é um propagandista pró-russo, agente russo dentro do país. Esse cara aqui, ó. Esses dois aqui, esse careca imbecil aqui e o comandante Paçoquinha. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa que presta aqui nesse próprio vídeo aqui. Vou deixar rolar aqui mais alguma coisa. Vamos ver. E que Kiev, como centro de poder, poderia ser utilizado a nível de logística, a nível de apropriação de uma série de situações para permitir insurreições dentro da Rússia. Tá? Então, quer dizer, não foi por acaso que o Vladimir Putin, não é que ele acordou no dia 23 e falou amanhã eu vou invadir a Ucrânia porque eu quero obter algum tipo de vantagem. E nem que ele quer uma Rússia, não que ele queira reviver a União Soviética, no sentido, porque é algo... Não, ele não quer reviver a União Soviética, ele só queria, o próprio Putin, ele falou isso há coisa de um mês atrás, que ele se considerava o Pedro o Grande, Peter the Great, né? Que era um imperador aí russo, e que ele acha que a Rússia ela tinha que começar lá de Vladivostok e ir até a Irlanda,
Sabe o que significa isso? É Ucrânia, Polônia, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra. Tudo isso na cabeça do psicopata do Putin, imperialista. Isso sim é um imperialista. Ele acha que na cabeça dele o Putin falou isso. Ele falou há um mês atrás que todos esses territórios pertenciam à grande Rússia, que de grande não tem porra nenhuma. Vamos lá. Aí tem um lance da OTAN aqui que esse cara está comentando, que é o mais interessante. Que acusam ele, né? Que esses movimentos que ele está fazendo é justamente para ele se tornar cada vez mais influente dentro da região e dominar aquela região. Não acho que queira criar uma nova União Soviética. Agora, que a região dos países, dos antigos países da União Soviética, a partir do momento da dissolução, está permanentemente sob disputa entre os grupos políticos russos e os grupos políticos do Ocidente, isso é um fato. Então, muito provavelmente... Deixa eu colocar aqui, eu acho que é outro vídeo que esse cidadão fala da OTAN. Deixa eu ver, eu acho que é essa parte aqui. Essa parte aqui. Vamos lá. O áudio não sei se está muito bom aí, mas eu vou tentar melhorar. Eu coloquei uma outra câmera aqui para ver se realmente eu consigo fazer um bem bolado, mas não sei. Vamos lá. Mas o pessoal está me ouvindo, né? Claro, não tem nenhum surdo aqui. Sendo constrangido como a Rússia, no sentido de que a OTAN vinha avançando e chegando nas fronteiras da Rússia. Parece que era alguma coisa que, quando a Alemanha cai o muro de Berlim, que os Estados Unidos tinham assegurado para a União Soviética ainda à época que a OTAN não cresceria em direção à União Soviética e depois a Rússia. Igual a promessa que a Rússia fez. Em levas, de não invadir a Ucrânia. Então, existe também um aspecto que é de um Estado que estava sendo constrangido a Rússia, em relação a um poder hegemônico que não tem nenhum tipo de interesse de dividir nada com ninguém. E esse poder hegemônico, em última instância, pelo menos eu assim entendo, ele é explorado por esse complexo industrial militar, por esse que chamam de Deep State. Já começou com uma punheta mental dele ali, mas tudo bem. O que o cidadão pegou e falou ali, esse negócio de Deep State, essa porra, ninguém prova nada, só fica falando, né? A verdade é essa. Eu quero prova aqui na minha mão. Acredito que algumas coisas existem sim, mas é muita teoria. Mas vamos lá, o assunto não é esse. O assunto aqui é o seguinte, o cidadão, ele falou aqui que a OTAN, né, no seu expansionismo, estava ameaçando a Rússia. Em primeiro lugar, a Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, o que ela fez? Ela dominou todos esses países no leste. Lituânia, Estônia, Látvia, que o pessoal chama de Letônia aí no Brasil, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, a antiga Iugoslávia, que é Sérvia, Montenegro, Croácia. A Rússia dominou tudo isso daí, que era chamada cortina de ferro. Ou seja, caso tivesse uma guerra, uma terceira guerra mundial, entre a União Soviética, a Rússia, na verdade, e a OTAN, esses países que estavam na frente iam tudo primeiro e foda-se para a Rússia, tá certo? Por isso chamava cortina de ferro, porque eram os países que estavam ali, né, como se fosse realmente num muro de ferro para proteger a Rússia, né? Porque os russos são covardes, eles jogam o outro para se fuder, é claro, entendeu? Então, enquanto estava ali a Rússia dominando todos esses países e fudendo com a cultura, com a língua, com a economia desses países, explorando financeiramente esses países e até mesmo as mentes pensantes desse país, não estava bom. Para esse bando de comunista retardado aqui, estava bom. A partir do momento que caiu o muro de Berlim, né, como o cidadão falou, e aí, é claro, entrou para a OTAN. A Estônia, que faz fronteira com a Rússia, tá? Não é que a OTAN ia fazer fronteira com a Rússia a partir da Ucrânia, não. Estônia e Látvia, né, que o pessoal chama de Letônia, já fazem fronteira com a Rússia e são países membros da OTAN. Isso aí desde os anos 90. Tá certo? Então não é nada de novo. E essa história de que a Rússia, que eu vou colocar inclusive um babaca aqui, falando também, que a Rússia ia ser invadida e etc e tal, possivelmente pela OTAN. Primeiro, a OTAN nunca ameaçou a Rússia. Segundo, a OTAN basicamente já estava falindo. Vários países já cogitando em sair,
o orçamento da OTAN super baixo, porque os países não estavam, inclusive, investindo. E aí o Putin, o que ele fez? Ele fez essa maravilha, não é verdade? O super estrategista Putin começou uma guerra na Ucrânia e todo mundo falou, opa, peraí, eu vou para a OTAN, meu filho, porque esses caras são invasores, o próximo sou eu. Inclusive a Finlândia e a Suécia, países que há mais de 200 anos são países neutros, hoje basicamente já estão dentro da OTAN e só a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. E aí tá, qual é a desculpa do Putin? Qual é a desculpa desse pessoal idiota agora? Ah, esse bando de propagandista pró-russo. Não tem desculpa, né? Porque o pessoal que assiste o canal desses caras ou não quer se educar, ou não quer buscar informações e fica se educando, fica se informando, melhor dizendo, por fake news feita por especialistas idiotas como esses aqui, tá certo? E para fechar o vídeo aqui, esse daqui é demais. Esse cara aí do Partido Comunista Terrorista do Brasil aí. Esse cara aqui mandou uns vagabundos, inclusive, para a região de Luhansk, para fazer propaganda para a Rússia dentro do Brasil. Eu acredito que tentaram fazer até alguma espionagem aqui na Ucrânia e passar por lá de lá. Mas já tem o nome dos vagabundos. Se pisarem aqui na Ucrânia, vão em cana. Esse merda aqui. Primeiro, os norte-americanos queriam fazer a OTAN entrar na Ucrânia. Comunista, vagabundo. Estava na Ucrânia, queriam formalizar. Mas não era algo que a Ucrânia desejava também? Tudo bem, mas por quê? É um ato agressivo, né? Ato agressivo. Não necessariamente. Entrar para a Se OTAN. você tem um país que você acha que pode te invadir... Entrar para o BRICS também é um ato violento, viu? O problema é que a OTAN é uma defesa extremamente agressiva contra a Rússia, né? Em que sentido exatamente? A OTAN é extremamente agressiva contra a Rússia. Em primeiro lugar, quem armou a Rússia na Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, tá? Que é o cabeça da OTAN. Porque se não fosse os Estados Unidos, a Rússia teria sido massacrada pela Alemanha. Tinha sobrado merda ali. Né? Mais de 1/3 de todo o equipamento soviético foi construído com o dinheiro do Land-Leasing dos Estados Unidos, para quem não sabe aqui, tá certo? E qual é a agressão que os Estados Unidos fez até hoje contra a Rússia? Nenhum. A Rússia que constantemente vem agredindo os países aqui, invadindo do nada, para colocar um bando de fantoche de merda e colocar a democracia deles, ou seja, a ditadura deles, porque os caras não são democráticos em absolutamente nada. Vamos lá, deixar eu seguir aqui. É um perigo, né? A OTAN não é uma organização pacífica. Não é. É uma organização que eles deram um golpe de Estado na Ucrânia, Nossa, derrubaram o nossa. governo. Bom, não tenho muita informação sobre isso, na verdade. Mas... O outro, inclusive, fala que não tem muita informação sobre isso. Pelo menos confessou que não tem informação sobre isso e não continuou ali falando, né? Agora, o entrevistado dele, porque o canal do cara, não estou falando nada do canal do cara aqui, diga-se de passagem, tá? Eu estou falando dos entrevistados, são os merdas. Esse merda, por exemplo, aqui, não, porque teve um golpe de Estado dentro da Ucrânia. Olha só, é o seguinte, é igualzinho no Brasil hoje. Você acha que se aquele vagabundo, tá, daquele 9 dedos, bandido, ladrão, voltar hoje para a presidência, você acha que é certo? Eu não vou falar de política aqui no canal, mas você acha que é certo? Não é certo, o cara é presidiário, ladrão, porra. O cara é bandido. Entendeu? O que tá hoje é um frouxo de bosta. Entendeu? Pra mim também é outro merda. Mas o outro é ladrão, vagabundo, bandido, quadrilheiro. Tá certo? E aí o povo brasileiro decide ir lá pra Brasília se manifestar, fazer um processo, uma manifestação, tá certo? Para que o vagabundo, de repente, ele saia da presidência, porque de repente ele ganhou as eleições. E aí o povo fica insatisfeito. Então, o que é isso aí? É um golpe de Estado? Não. O brasileiro simplesmente de saco cheio de não aguentar mais ser roubado. E exatamente o que aconteceu na Ucrânia. O povo foi para lá, porque o povo queria ir para a União Europeia, já estava cansado, inclusive ali no Euromaidan, certo? O povo foi para as ruas e começou aqueles protestos
pacíficos, onde o vagabundo do Viktor Yanukovych, que era o presidente na época, foi lá e mandou a polícia com um cacetete de alumínio meter a porrada em estudante, meter porrada em velhinha e em velhinho. Tá? Para você que não conhece, assista o documentário Winter on Fire, e você vai saber do que eu estou falando. Ali é um documentário real, cenas verdadeiras. Os caras foram lá meter a porrada no povo. O povo ficou de saco cheio mais ainda do cara, porque o povo estava indo pacificamente. E esse cidadão é um golpe de Estado. Não, o presidente da época era um puta de um corrupto. Era um 9 dedos aqui da Ucrânia. E aí os caras foram lá meter a porrada no povo, o povo pacificamente nas ruas, durante mais de 90 dias. E aí o que aconteceu nos últimos dias, a mando do Putin e também do vigarista do presidente na época, que hoje está exilado lá na Rússia, mandou a polícia, que não era nem a polícia daqui, na verdade, era um bando de infiltrado com o uniforme da polícia, os vagabundos lá da Rússia que vieram para cá, a mando do Putin e do outro vagabundo que era presidente aqui, mandou fuzilar as pessoas aqui nas ruas. Morreu mais de uma centena de pessoas aqui desarmadas, que estavam, na verdade, fazendo somente um protesto. Você acha que isso está certo? E vem esse vigarista, safado, comunista, pilantra, falar esse tipo de coisa aqui? Vamos lá, vamos seguir. A OTAN participou, é fato público, né? Fato público, você é um pilantra. Teve uma conversa gravada da subsecretária de Estado, que agora novamente é subsecretária de Estado, Victoria Nuland, que ela teve no Brasil. Sim. É uma conversa gravada onde ela fala... Ele que gravou. Ela está conversando com outro diplomata norte-americano. Ô, irmão, não vou nem perder mais tempo com esse cara aqui, falar a verdade. Aqui, ó, ele vai ficar nessa lenga-lenga. O que ele quis dizer é que a OTAN é responsável. Que a Rússia tem o direito de atacar a Ucrânia porque a Ucrânia estava querendo entrar para alguma aliança ou entrar até mesmo para a União Europeia. Então a Rússia viu isso como uma grande agressão, igualzinho o Viktor Yanukovych fez com o povo ucraniano aqui quando ele era presidente da Ucrânia em 2013 e 2014, que o povo foi pacificamente ali para a Praça Maidan e ali o povo foi executado em praça pública, em plena luz do dia, por agentes russos infiltrados dentro da Ucrânia, a mando do Putin e do Viktor Yanukovych. Esse bando de psicopata é capaz de fazer esse tipo de coisa no Brasil. Porque se você não se alinhar ao pensamento deles, tá certo? Porque eles são psicopatas, ladrões e mafiosos. O caso desse cara aqui, eu tenho certeza que é a mesma coisa. E esse bando de mafioso, corrupto, pilantra, né, os comunistas safados, o que eles fazem é isso. Se você não está alinhado com o pensamento deles, se você não obedece à regra dos caras, os caras vão lá e passam o rodo em você. Né? Parece até um certo tribunal do crime que tem hoje aí, né? Igualzinho. Você não obedece, os caras vão lá tirar sua conta da internet, os caras te prendem, fazem tudo isso. Mas esse é um assunto lá para o meu canal, inclusive, no Telegram. E eu estou criando também um canal aí no Rumble, ok? Mas lá no Telegram eu faço uns vídeos lá falando sobre isso. E o último, inclusive, eu falei umas boas verdades sobre a Suprema Corte do Crime organizado, tá certo? Então, para terminar o vídeo aqui é isso, pessoal. Não entrem em narrativa, não acreditem nesses propagandistas pró-russos, não acreditem nesses canaizinhos militares aí no Brasil que só sabem propagar mentira. Inclusive tem nego que eu acabei descobrindo que tem canal de 2 milhões de pessoas que nem no Brasil mora, tá certo? Mora em Portugal, por exemplo, né? E enche o rabo de dinheiro e não faz um projeto social no Brasil. Os caras ganham uma tonelada de dinheiro. Você sabe que tem um canal de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas? Você está ganhando ali no mínimo 10 mil dólares. Eu sei porque eu conheço gente que tem canal de 1 milhão de pessoas e o cara ganhava no mínimo isso. Tá? Só que o cara não ganha 10 mil dólares por mês. O cara ganha 20, 30, 40, 50 mil dólares por mês. Os caras conseguem ganhar com um canal de 2 milhões de pessoas. Então os caras enchem o rabo de dinheiro, fazem canais militares no Brasil, não tem nenhum projeto, por exemplo, para ajudar o povo brasileiro.
Por exemplo, poderiam criar um canal militar, porra, cria lá um instituto com crianças, junto com a polícia militar, com o exército, para tirar crianças de determinadas situações, né? Incentive através do seu próprio canal. Ó, tem um projeto que a gente está criando aqui, junto com a polícia militar de tal estado, junto com o exército, com a marinha, com a aeronáutica, né? Eu vou fazer os vídeos agora também divulgando aqui no nosso canal, né, sobre esse projeto, para ajudar crianças, cara, entendeu? Para seguir a carreira militar, para ter mais interesse. Caras que têm, por exemplo, um canal de sobrevivencialismo de mais de 2 milhões de pessoas, poderiam estar fazendo a mesma coisa, ganham uma fortuna, que eu não sou idiota. Poderia estar fazendo o quê? Olha, vou fazer um projeto aí social bacana, uma instituição, entendeu? Junto com outros amigos, entidades, etc. e tal, para ensinar crianças o que é o sobrevivencialismo, né? O que é ser escoteiro, por exemplo, entendeu? Ensinar esse tipo de coisa para a criançada no Brasil. Os caras não têm interesse, é só vem a nós, entendeu? Encher o rabo de dinheiro, ganhar like, inscrito. Não, sou capitalista. Não, você é um patife que fica tirando dinheiro desse povo, porque o povo te dá dinheiro de alguma maneira ou de outra. Quando assiste aí os seus vídeos, você é monetizado, tá certo? E você não retribui a essas pessoas que te ajudaram a crescer da maneira que você cresceu. E o cara não faz um projetinho social. Tá certo? Eu aqui, com as minhas limitações, cara, eu tenho ajudado, inclusive alguns soldados, eu tenho ido para um lugar, para o outro, fazendo correria. Ontem, por exemplo, eu não consegui nem fazer vídeo, por quê? Porque eu tô correndo aqui todo dia, cara. E eu fiz o quê? Corri atrás ali de uma entidade, de outra, de uma organização, de outra, para conseguir levantar recursos, mesmo que sejam em suplementos, equipamentos, para dar para os soldados aqui, como eu fiz inclusive hoje. Como eu já venho fazendo esse trabalhinho. Graças a Deus, né, pessoas começaram a me ouvir e com a graça de Deus eu tenho certeza que agora o negócio vai para frente e eu vou conseguir muito mais, inclusive ajudar muito mais pessoas aqui dentro da Ucrânia. E se Deus quiser, também vou ajudar pessoas dentro do Brasil. Já tentei ajudar, inclusive, né, mas fui roubado por vagabundos aí. Então por que esse pessoal também não faz a mesma coisa? Os caras têm canais aí, influenciam milhões de pessoas no Brasil, ganham uma tonelada de dinheiro. Porra, faça uma escolinha para crianças ali, para aprender técnicas de sobrevivência, para aprender técnicas de como, sei lá, fazer fogueira, fazer cabaninha debaixo da árvore, entendeu? Plantar o seu próprio alimento, né? O outro canal, Militarismo, a mesma coisa. Não fazem, são um bando de patife, cara. Os caras só querem ganhar e fuder com vocês. Por isso que eu falo pra vocês o seguinte: parem de seguir esses canais de babacas. Tá certo? Porque os caras são propagandistas pró-russos ou um bando de sanguessuga e nada mais. Como eu disse pra você, tem gente que mora até em país bom e você pensa que mora no Brasil. E o cara tem milhões de pessoas, inclusive, no canal dele. Beleza? Bom, então fica aqui a dica pra vocês. Esse vídeo ficou longo pra caralho, mas foda-se, tá certo? Pelo menos estou passando alguma informação aqui que vale a pena pra vocês. Se você acha que não vale a pena, então simplesmente não assista meus vídeos mais. Ok? Alex Silva, falando aqui da Ucrânia. Deixa aí o seu like, se você quiser. Se inscreva no canal, que é muito importante, mas se você quiser também. E compartilhe aqui os nossos vídeos, ok? Se você quiser também, se não quiser, foda-se. Um abraço para você, até mais, Slava Ucraína!